ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. Eu sou o Denilson. E o episódio de hoje é Os Bruzundangas, de Lima Barreto. O escritor mulato de texto leve, mas com forte crítica social nesta grande sátira que aborda a Primeira República. E hoje a gente tem um convidado especial, inclusive o primeiro convidado aqui do Leitura de Ouvido, que está com a gente aqui para falar sobre a história. Eu vou deixar ele se apresentar, então. Tudo bem, pessoal? Então, como me apresentei, eu sou o Denilson, sou professor aqui na cidade de Pato Branco. Foi uma alegria ser convidado pela Day e pelo Lucas. Tenho a felicidade de ser prof também do filho deles, né? E aí, tô aí, de alguma forma, espero contribuir, falar desse assunto tão bacana, tão legal, que é essa Primeira República, né? Essa transição do Império para a República, essa transição do 19 para o século 20. O Denilson é o ninja da história aí, e ele vai nos dar uma aula aqui no final, falando sobre esse conto aí do Lima Barreto e sobre a relação dele com a Primeira República, o que era esse Brasil aí. Não é bem um conto. Os Bruzundangas são um romance e a gente selecionou 2 capítulos, então vamos lá. Isso aí, boa leitura. Os Bruzundangas, de Lima Barreto. Capítulo 2. A nobreza de Bruzundanga. Um leitor curioso e simpático, por ser curioso, escreveu-me uma amável cartinha, pedindo-me esclarecimentos sobre os usos, os costumes, as instituições civis, sociais e políticas da República dos Estados Unidos da Bruzundanga. Diz-me ele que procurou informações de tal país em compêndios de geografia, em dicionários da mesma disciplina e várias obras, nada encontrando a respeito. O meu simpático leitor não me disse que obras consultou, mas certamente ele não procurou informações nos livros que o governo da Bruzundanga manda imprimir, dando fabulosos lucros aos impressores e editores, livros escritos em várias línguas e destinados a fazer a propaganda do país no estrangeiro. É estranho, pois que, por meio de tais livros, muita gente tem feito fortuna e adquirido notoriedade nos corredores das secretarias e nos desvãos do tesouro da República da Bruzundanga. Pode ter acontecido, entretanto, que o meu leitor amigo os tivesse procurado nas livrarias principais, mas não é aí que eles podem ser encontrados. As obras que a República manda editar para a propaganda de suas riquezas e excelências, logo que são impressas completamente, distribuem-se a mancheias por quem as queira. Todos as aceitam e logo passam adiante por meio de venda. Não julgue o meu correspondente que os sebos as aceitem. São tão mofinas, tão escandalosamente mentirosas, tão infladas de um optimismo de encomenda que ninguém as compra, por sabê-las falsas e destituídas de toda e qualquer honestidade informativa, de forma a não oferecer nenhum lucro aos revendedores de livros por falta de compradores. Onde o meu leitor poderá encontrá-las? Se quer ter informações mais ou menos transbordantes de entusiasmo pago, é nas lojas de merceeiros, nos açougues, nas quitandas, assim mesmo em fragmentos, pois todos as pedem nas repartições públicas para vendê-las a peso aos retalhistas de carne verde, aos vendeiros e aos vendedores de couves. Contudo, a fim de que o meu delicado missivista não fique fazendo mau juízo a meu respeito, vou dar-lhe algumas informações sobre o poderoso e rico país da Bruzundanga. Hoje lhe falarei das nobrezas da grande nação. Proximamente, em artigos sucessivos, tratarei de outras instituições e costumes. A nobreza da Bruzundanga se divide em 2 grandes ramos. Tal qualmente como na França de outros tempos em que havia a nobreza de toga e a de espada. Na Bruzundanga existe nobreza doutoral e uma outra que, por falta de nome mais adequado, eu chamarei de palpite. A aristocracia doutoral é constituída pelos cidadãos formados nas escolas, chamadas superiores, que são as de medicina, as de direito e as de engenharia. Há de parecer que não existe aí nenhuma nobreza
que os cidadãos que obtêm títulos de tais escolas vão exercer uma profissão como outra qualquer. É um engano. Em outro qualquer país, isto pode se dar. Na Brusundanga, não. Lá, o cidadão que se asma de um título em uma das escolas citadas obtém privilégios especiais, alguns constantes das leis e outros consignados nos costumes. O povo mesmo aceita esse estado de coisas que tem um respeito religioso pela sua nobreza de doutores. Uma pessoa da plebe nunca dirá que essa espécie de Brahmane tem carta, diploma, dirá, tem pergaminho. Entretanto, o tal pergaminho é de um medíocre papel de Holanda. As moças ricas não podem compreender o casamento senão com o doutor. E as pobres, quando alcançam um matrimônio dessa natureza, enchem de orgulho a família toda, os colaterais e os afins. Não é raro ouvir alguém dizer com todo orgulho: minha prima está casada com o doutor Bacabal. Ele se julga também um pouco doutor. Joana d'Arc não enobreceu os parentes? A formatura é dispendiosa e demorada, de modo que os pobres, inteiramente pobres, isso é, sem fortuna e relações, poucas vezes podem alcançá-la. Coisa curiosa. O que mete medo aos candidatos à nobreza doutoral não são os exames da escola superior, são os exames preliminares, aqueles das matrículas que constituem o nosso curso secundário. Em geral, apesar de serem lentos e demorados, os cursos são medíocres e não constituem para os aspirantes senão uma vigília de armas para serem armados cavaleiros. O título, doutor, anteposto ao nome, tem na Brusundanga o efeito do dom em terra de Espanha. Mesmo no exército, ele soa em todo o seu prestígio nobiliárquico. Como se está em face de um coronel com o curso de engenharia, o modo de tratá-lo é matéria para atrapalhações protocolares. Se só se o chama tout court, doutor Camissão, ele ficará zangado porque é coronel. Se o designa unicamente por coronel, ele julgará que o seu interlocutor não tem em grande consideração o seu título universitário militar. Os prudentes, quando se dirigem a tais pessoas, juntam os 2 títulos, mas há ainda uma dificuldade na precedência deles, isto é, se devem designar tais senhores por doutor-coronel ou coronel-doutor. Está aí um problema que deve merecer acurado estudo do nosso sábio Meinrich. Se o nosso grande especialista em coisas protocolares solver o problema, muito ganhará a fama da inteligência brasileira. Quanto aos costumes, é isso que se observa em relação à nobreza doutoral. Temos agora de ver no tocante às leis. O nobre doutor tem prisão especial, mesmo em se tratando dos mais repugnantes crimes. Ele não pode ser preso como qualquer do povo. Os regulamentos rezam isso, apesar da Constituição, etc, etc. Tendo crescido imensamente o número de doutores, eles, os seus pais, sogros, etc., trataram de reservar o maior número de lugares do estado para eles. Capciosamente, os regulamentos da Brusundanga vão conseguindo esse desideratum. Assim é que os simples lugares de alcaides de política, equivalentes aos nossos delegados, cargos que exigem o conhecimento de simples rudimentos de direito, mas muito tirocínio e hábito de lidar com malfeitores, só podem ser exercidos por advogados, nomeados temporariamente. A Constituição da Brusundanga proíbe as acumulações remuneradas, mas as leis ordinárias acharam meios e modos de permitir que os doutores acumulassem. São cargos técnicos que exigem aptidões especiais, dizem. A Constituição não faz exceção, mas os doutores hermeneutas acharam uma. Há médicos que são ao mesmo tempo clínicos do Hospital dos Indigentes, lentes da Faculdade de Medicina e inspetores dos telégrafos. Há na Brusundanga engenheiros que são, a um só tempo, professores de grego no ginásio secundário do estado, professores de oboé no conservatório de música e peritos louvados e vitalícios dos escombros de incêndios.
Quando lá estive, conheci um bacharel em Direito que era consultor jurídico da principal estrada de ferro pertencente ao governo, inspetor dos serviços metalúrgicos do Estado e examinador das candidatas a irmãs de caridade. Como veem, eles exercem conjuntamente cargos bem técnicos e atinentes aos seus diplomas. Um empregado público qualquer que não seja graduado não pode ser eleito deputado, mas a mesma lei eleitoral faz exceção para aqueles funcionários que exercem cargos de natureza técnica, isto é, doutores. Já vimos que espécie de técnica é a tal tão estimada na Brusundanga. Convém, entretanto, contar um fato elucidativo. Um doutor de lá, que era até lente da escola dos engenheiros, apesar de ter outros empregos rendosos, quis ser inspetor da carteira cambial do Banco da Brusundanga. Conseguiu, e no dia seguinte da sua nomeação, quando se tratou de afixar a taxa do câmbio, vendo que, na véspera, havia sido de 15,3/16, o sábio doutor mandou que o fizesse no valor de 15,3/32. O empregado objetou: Vossa Excelência quer fazer descer o câmbio? Como descer? Faço o que estou mandando, sou doutor em matemática. E a coisa foi feita, mas o sábio deixou o lugar para estudar aritmética. Continuemos a citar fatos para que esta narração tenha o maior cunho de verdade, apesar de que muita coisa possa parecer absurda aos leitores. Certo dia, li nos atos oficiais do Ministério de Transportes e Comunicações daquele país o seguinte: F. amanuense dos Correios da província dos Cocos, pedindo fazer constar de seus assentamentos o seu título de doutor em medicina. Deferido. O pedido e o despacho dispensam qualquer comentário, e por eles, todos podem aquilatar até que ponto chegou na Brusundanga a superstição doutoral. Um amanuense que se quer recomendar por ser médico. É fato que só se vê no interessante país da Brusundanga. Outros casos eloquentemente comprobativos de que o venho expondo, posso ainda citar. Vejamos. Há pouco tempo, no Conselho Municipal daquele longínquo país, votou-se um orçamento dobrando e triplicando todos os impostos. Sabem os que ele diminuiu? Os impostos sobre os médicos e advogados. Ainda mais, quando se tratou de organizar uma espécie de serviço militar obrigatório, o governo da Brusundanga, não podendo isentar totalmente os aspirantes a doutor, consentiu que eles não residissem e comessem nos quartéis, no intuito piedoso de não lhes interromper os estudos. Entretanto, um caixeiro que fosse sorteado perderia o emprego, como todo e qualquer empregado de casa particular. Há nessa nobreza doutoral uma hierarquia como em todas as aristocracias. O mandarinato chinês, ao qual muito se assemelha essa nobreza de Brusundanga, tem os seus mandarins botões de safira, de topázio, de rubi, etc. No país em questão, eles não se distinguem por botões, mas pelos anéis. No intuito de não fatigar os leitores, vou dar-lhes um quadro sintético de tal nobreza da Brusundanga, como a sua respectiva hierarquia colocada em ordem descendente. Guardem-no bem, ei-lo, como as pedras dos anéis. Médicos, esmeralda. Advogados, rubi. Engenheiros, safira. Engenheiros militares, turquesa. Doutores, engenheiros geógrafos, safira e certos sinais no arco do anel. Farmacêutico, topázio. Dentista, granada. Em linhas gerais, são estas as características mais notáveis da nobreza doutoral da Brusundanga. Podia acrescentar outras, sobre todos os seus graus. Lembrarei, porém, ao meu correspondente, que os 3 primeiros graus são mais ou menos equivalentes, mas os 3 últimos gozam de um abatimento de 50% sobre o conceito que se faz dos primeiros.
Da outra nobreza tratarei mais tarde, deixando de lado as meninas das escolas normais com os seus bonés de universidade americana e os bacharéis em letras da Brusundanga, porque lá não são considerados nobres. Entretanto, as primeiras têm um anel distintivo que parece uma montra de joalheria, pela quantidade de pedras que possui. E os últimos anunciam o seu curso com uma opala vulgar. Ambos, esses formados, são lá considerados como falsa nobreza. Capítulo 12. Os heróis. A República da Brusundanga, como toda a pátria que se preza, tem também os seus heróis e as suas heroínas. Não era possível deixar de ser assim, tanto mais que a prática sempre foi feita para os heróis, e estes, sinceros ou não, cobrem e desculpam o que ela tem de sindicato declarado. Um país como a Brusundanga precisa ter os seus heróis e as suas heroínas para justificar aos olhos do seu povo a existência fácil e opulenta das facções que a têm dirigido. O mais curioso herói da pátria brusundanguense é sem dúvida uma senhora que nada fez por ela, antes perturbou-lhe a vida, auxiliando um aventureiro estrangeiro que se meteu nas suas guerras civis. Para bem compreenderem o meu pensamento, é preciso que antes lhes recorde por alto alguns pontos da história política da Brusundanga. Vou fazê-lo. A atual república consta de territórios descobertos pelos iberos e povoados por eles e por outros povos das mais variadas origens. Os colonizadores fundaram várias feitorias e, quando fizeram a independência da Brusundanga, essas feitorias ficaram sendo províncias do império que foi criado. Feita a república, elas ficaram mais ou menos como eram, com mais independência e outras regalias. Portanto, é claro que a evolução política da Brusundanga tinha por expressão a unidade dessas províncias. E era mesmo o seu fim. Qualquer pessoa que tenha tentado ou venha a tentar o desmembramento dessas províncias não pode ser tido como herói nacional. Pois bem, um senhor estrangeiro cheio de qualidades, talvez, meteu-se de parceria com os rebeldes para separar uma dessas províncias do bloco brusundanguense. Isto ao tempo do Império. Em caminho, em uma de suas correrias, encontrou-se com uma moça da Brusundanga que se apaixonou por ele. Seguiu-o nas suas aventuras e combates contra a União Brusundanguense. Até aí, nada de novo. É comum até. Mas querer fazer de semelhante dama a heroína da Brusundanga é que nunca pude compreender. Eu me ponho aqui no ponto de vista dos patriotas, para os quais a pátria é una e indivisível. Se me pusesse sob qualquer outro ponto de vista, então a tal dama heroína nada de notável teria a meus olhos, a não ser a dedicação até ao sacrifício pelo seu amante, mais tarde seu marido. Isto mesmo, porém, não é virtude que torne uma mulher excepcional, pois é comum nelas, a menos que tal dedicação sirva de moldura às qualidades excepcionais de seu marido ou do seu amante. No caso, porém, encarando-o estritamente sobre o aspecto da evolução política da Brusundanga, o seu marido não era mais do que um aventureiro. É semelhante senhora que lá naquelas plagas comparam a Joana d'Arc, admirável. Por aí, podem os senhores ver de que estofo são os heróis da Brusundanga, mas há outros. Como sabem, a Brusundanga foi, durante um século, império ou monarquia. Há 6 ou 7 lustros, os oficiais do seu exército começaram a ficar descontentes e juntaram-se a outros descontentes civis que tinham achado para resumir as suas vagas aspirações a palavra república. Começaram a agitar-se e, em breve, tinham a adesão dos senhores de escravos, cuja libertação os fizera desgostosos com o trono da Brusundanga. Os amigos do Império, vendo que as coisas perigavam, trataram de enfrentar a corrente com decisão e chamaram para a condestável da Brusundanga, um velho general que vivia retirado nas suas propriedades agrícolas. Era de crer que semelhante condestável pudesse ser vencido, mas que confabulasse com os inimigos que vinha combater não era possível admitir.
Pois foi o que ele fez. Não sou eu quem o diz, são os seus próprios companheiros. Ainda há meses recebi um jornal da Brusundanga em que um grande e notável fabricante da República de lá contava como as coisas se tinham passado. Narra esse senhor como o condestável, nas vésperas da proclamação da República, enganara aqueles que tinham depositado confiança nele para servir os contrários. Eis aí os começos de um herói da República dos Estados Unidos da Brusundanga. Ele, porém, ainda nos merece mais algumas palavras. Este último herói é lá chamado Consolidador da República. Sabem por quê? Porque não consolidou coisa alguma. Não houve manda-chuva, pois ele o foi, da Brusundanga, quem mais desrespeitasse as leis da República. Entender-se-ia que havia consolidado se o seu governo fosse fecundo dentro das leis da Brusundanga. Ele, porém, saltou por cima de todas elas e governou a seu talante. Mostrou que as leis da República não prestavam e, longe de consolidá-las, abalou-as nos seus fundamentos. Tal coisa na hipótese do seu governo ter sido bom e fecundo, mas não o foi. Isto, porém, não nos interessa. Ele é um dos heróis da Brusundanga, que, em falta de um Carlyle, teve um aqui escultor que lhe fez um monumento erecto em uma das praças da capital. Monumento tão curioso que precisa de um guia, de um tratado escrito para ser compreendido. Arte do Futuro, Beirute da Brusundanga. Outro herói da Brusundanga é o Visconde de Pancome. Este senhor era de fato um homem inteligente, mesmo de talento, mas lhe faltava o senso do tempo e o sentimento do seu país. Era um historiógrafo, mas não era um historiador. As suas ideias sobre história eram as mais estreitas possíveis. Datas, fatos estes mesmos políticos. A história social ele não a sentia e não a estudava. Tudo nele se norteava para a ação política e, sobretudo, diplomática. Para ele, os seus atos deram a entender isto. Um país só existe para ter importância diplomática nos meios internacionais. Não se voltava para o interior do país, não lhe via a população com as suas necessidades e desejos. Pancome sempre tinha em mira saber como havia de pesar lá fora e ter o aplauso dos estrangeiros. Sabendo bem a história política da Brusundanga, julgava conhecer bem a nação. Sabendo bem a geografia da Brusundanga, imaginava ter o país no coração. Entretanto, forçoso é dizer que Pancome desconhecia as ânsias, as dificuldades, as qualidades e defeitos de seu povo. A história econômica e social de Brusundanga ainda está por fazer mais um estadista, critério clássico. Deve tê-la no sentimento. Pancome não a tinha absolutamente. A sua visão era unicamente diplomática e tradicionalista. Estava como embaixador em um país qualquer e um manda-chuva fê-lo ministro de estrangeiros. Logo que tomou posse, o seu primeiro cuidado foi mudar o fardamento dos contínuos. Pôs-lhes umas longas sobrecasacas com botões dourados, a primeira reforma. Tendo conseguido abjudicar a Brusundanga vastos territórios, graças à leitura atenta de modestos autores esquecidos, a sua influência sobre o ânimo do manda-chuva era imensa. Convenceu-o de que devia modificar radicalmente o aspecto da capital. Era preciso, mas devia ser feito lentamente. Ele não quis assim, e eis a Brusundanga, tomando dinheiro emprestado para pôr as velhas casas da sua capital abaixo. De uma hora para outra, a antiga cidade desapareceu e outra surgiu como se fosse obtida por uma mutação de teatro. Havia mesmo na coisa muito de cenografia. Não contente com isso, convenceu o manda-chuva que devia adquirir uma esquadra poderosa. Eis a Brusundanga a pedir dinheiro aos judeus da Síria para construir uma esquadra poderosa. E as festas? E os anúncios? À vista do seu exemplo, nenhum ministro quis ficar atrás. Todos porfiaram nos gastos. Anos depois, os déficits aumentaram, os impostos aumentavam, os preços de todos os gêneros aumentavam. Mas a gente do país não deu pela origem da crise. Tanto assim que, quando Pancome morreu,
lhe fez a maior apoteose que lá se há visto. Os heróis e o povo da República dos Estados Unidos da Brusundanga são assim, caros senhores. E esse foi Os Brusundungas, de Lima Barreto. Esse país totalmente fictício, né? Brusundanga não é baseado em nada, né? Que a gente conhece. Na verdade, é uma caricatura de um país inexistente. Mas é totalmente inspirado no Brasil, né? O Lima Barreto, toda a literatura dele versou sobre isso. E por isso que a gente trouxe esse super convidado aqui, que é o professor, mestre em História, Denilson Sumkoski. A gente vai abordar o que é? A gente fala de literatura sempre aqui, né, Lucas? E o Denilson pode trazer à luz muitos fatos dessa república, desse Brasil. A gente tá pertinho da independência, mas... Sim, então, Denilson, vamos começar aí pelo... essa sátira que ele faz pros títulos, né? Pra esses pseudo-eruditos. Qual que é a relação que isso teve com com o que aconteceu mesmo ali naquele início da Primeira República? Perfeito. Então, Lucas, esses títulos, né, os títulos de nobreza, já era uma característica bastante relevante no Brasil Império, né? A compra dos títulos, então, para você ser chamado de nobre, de duque, enfim, já era uma condição de uma hierarquia já social estabelecida aí na segunda metade do século XIX, quando o Império já mostrava o seu processo de falência, seu processo de crise. E quando a gente transita, então, desse império aí de 1889, que é quando de fato ele cai e nasce essa República Brasileira, essa república sem participação popular, uma república que de fato tenha nascido muito mais dentro dos quartéis do que propriamente nas ruas, como muito se diz, né? Então não há uma participação popular, não há de fato um efetivo envolvimento popular. E aí essa república, ao nascer, ela nasce de forma bastante caótica, né? Porque assim que essa república nasce, a gente tem no Brasil alguns eventos conflituosos. Nós temos aí nos anos iniciais da república, então, as principais revoltas desse cenário. A gente tem aí Guerra do Canudos, que é exatamente a transição do 19 para o 20. Você tem, como o próprio conto trata, então, da revolta da vacina, desse Brasil se modernizando, desse Brasil novo, de fato, aparecendo. E a necessidade, então, de transformar essa capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro, num modelo europeu, né? Tinha-se muito esse desejo de dar para o Brasil uma cara europeia, e essa república, essa recente república, né? Ela traz então no seu bojo essas contradições, porque nós tínhamos ainda o jeitinho brasileiro, as características do Brasil, um Brasil que muito recentemente havia abolido a escravidão ali com a Lei Áurea em 1888. O último país a abolir a escravidão. O último país ainda, né? É uma marca bem negativa ainda que nós temos aí que carregar, né? E aí, de alguma forma, tenta se modernizar essa república a todo custo. E aí essa modernização não combinou, né? Uma modernização arbitrária, autoritária por parte aí das forças governamentais. Você sabe que o Lima Barreto, Denilson, ele fez a reportagem do Morro do Castelo, que isso que você falou, né, de a revolta da vacina, isso de limpar a cidade, de higienizar Rio de Janeiro, né, foi quando surgiram as favelas, os subúrbios, né. Então se afrancesou ali o centro da capital, né, e jogou todo o povo de lado. E o Lima Barreto, que é o nosso autor de hoje, ele fez essa reportagem que foi, assim, o marco inaugural do jornalismo literário do Brasil. Então é bem interessante, ele tinha mesmo propriedade, né, de tudo isso que estava acontecendo pro povo, que o povo estava sofrendo. Era uma literatura, assim, que protegia, né, os oprimidos, os humilhados e que escancarava. Dentro das escolas literárias, ele é classificado como pré-modernista, né? Porque ele nasceu ali em 1881. Sabe que dia que ele nasceu? No dia da abolição da escravatura. Só que ele tinha 7 anos quando foi abolido. Então ele nasceu em 13 de maio de 1881 e ele morreu em 1922, ali um pouquinho antes da Semana de Arte Moderna, que foi o ano em que saiu esse texto. A gente não falou isso, né, Lucas? Sim. Os Brusundungas. Então saiu em 1922, né? 22, foi uma publicação póstuma, ele já tinha morrido, ele vendeu os direitos autorais desse livro para um editor, né? E saiu logo depois que ele morreu. Talvez seria perigoso até
ter publicado antes, né? Não sei. Mas você comentou ali brevemente do jeitinho brasileiro e o Lima Barreto capturava isso muito bem, né? Mas eu tenho, tipo, uma curiosidade faz tempo já. Que isso a gente tem até hoje, né? A gente reclama tanto de político, mas a maioria da pessoa, do brasileiro ali, se estivesse na posição, ia fazer a mesma coisa, ia roubar igual. Mas eu queria, assim, você tem alguma teoria que você acha que isso vem historicamente do Brasil e quando pode ter começado esse tipo de comportamento, por quais motivos? Então, Lucas, se fôssemos fazer um resgate histórico de fato com bastante propriedade, se tivéssemos o tempo então adequado para isso, nós teríamos que voltar lá no Brasil colônia, né? Quando a gente tem, por exemplo, Lucas e Dai, a formação das capitanias hereditárias no Brasil, né? Você tem capitães donatários altamente corruptos no Brasil, então são 15 capitanias, 12 capitães. Dessas capitanias a gente teve apenas 2 prosperando, e a gente tem que lembrar que uma das razões do fracasso desse modelo de capitania, que durou apenas 15 anos no Brasil, né? A forma com que elas se estabeleceram. Apenas 15 anos. É justamente o fato de que esses capitães donatários enganavam, né? Ludibriavam a realeza portuguesa. E aí até que chegue, então, essa realeza portuguesa, esse descontentamento numérico no que diz respeito àquilo que o rei de fato esperava, eu acho que o jeitinho brasileiro, então, ainda nós temos a gênese dele ainda no período colonial. A gente vem estruturando, né? A gente vem estruturando o jeitinho brasileiro. Cada vez mais dando corpo a esse jeitinho brasileiro, que eu concordo, Lucas. De fora a gente condena, de fora a gente acha que é inaceitável a forma com que se põe muita coisa, mas, cara, na microestrutura, se nós nos darmos conta, olha que hora e outra a gente está aí no mesmo caminho, né? Quando a gente tem chance de levar algum tipo de vantagem, tu ser um cara extremamente organizado, coerente com aquilo que a gente acredita, dá trabalho. Dá trabalho. Sabe o que me impressiona tanto? Não sabia que voltava tanto. Não, o que me impressiona tanto é que, assim, a gente tem que situar, né? O Lima Barreto, ele escreveu nos primeiros 30 anos da República, ali na Primeira República, né? Só que esse texto aqui, que a gente acabou de ouvir, não parece que acabou de ser feito, tipo, e a gente tá completando 100 anos desse texto, né? Então, é um texto de um século atrás, mas que tá totalmente situado ao universo que a gente vive hoje. Então, por que demora tanto assim pra gente ver mudanças históricas interferindo na nossa vida? Olha, Dai, o que eu acho bacana também fazer um comentário que a história, felizmente, ela é cíclica, né? Ela não é linear, então por ela ser uma história cíclica, esses acontecimentos que hora e outra a gente se pega pensando, tá, mas isso é início do século XX, tem 100 anos, por que é um texto tão atual? Porque se a gente for dar uma olhada de como que se estruturou o Brasil nessa Primeira República, essa vontade do regime republicano, que seria tão melhor do que a monarquia, a gente tem que lembrar que, por exemplo, o sistema político na Primeira República era extremamente fraudulento, né? Se a gente fosse olhar nas questões de voto do cabresto, voto do bico de pena, a própria prática da degola... Como é que é o voto do bico de pena? Você conhece essa, Lucas? Não. Também não. Então, dá uma aula aí pra gente. O voto do bico de pena tem uma curiosidade que você tem algumas pessoas, enfim, dessa Primeira República que haviam já falecido, alguns ausentes, pessoas que, portanto, então não tinham a competência para exercer o voto, mas o voto dessa pessoa continuava aparecendo. Então era voto de ausentes, de desaparecidos. O sistema era tão fraudulento que era comum uma mesma pessoa votar 2, 3 vezes em nome de terceiros já, no caso, falecidos. E por que recebeu esse nome tão nariz de cera, assim, bico de pena? Enfim, por ser assim uma coisa bastante delicada, né? É uma coisa bastante jeitosa para que ela fosse feita a ponto de que passasse pela tal comissão verificadora dos poderes, que a mesa eleitoral não percebesse a fraude, a sutileza, né, do bico de pena. A gente está falando da pena de escrever nessa época, né? A sutileza com que um camarada fosse depositar 2 votos numa mesma urna, portanto contabilizando 2 pessoas, sem que o mesário visse, né? Mas de fato o mesário via, né? Havia toda uma estrutura a favor do coronelismo, então era bom que o mesário observasse, mas não comentasse, né? Então é a sutileza do sistema.
E assim, gente, eu acho que nós estamos aí nessas primeiras décadas agora do século XXI, e esse nosso sistema de fraude, se a gente for bastante cuidadoso, eu não sei se a gente melhorou tanto, viu, nos últimos 100 anos. Mesmo com voto eletrônico, tudo que a gente tem hoje. O voto Biometria. eletrônico, o voto secreto, a biometria, de fato, são seguranças que o próprio sistema eleitoral nos garante, né? Uhum. Mas eu penso naquelas questões, naqueles minutos que antecedam a ida do indivíduo à urna, né? A pressão que existe por parte de uma classe patronal, a pressão socioeconômica, que ainda fala muito no Brasil. A gente tem que ver que a maioria do brasileiro, eles trabalham ali de uma carga horária gigante no dia deles, e assim, eu não vejo que a pessoa vai ter tempo para estudar candidato político, para se informar, enfim, eu vejo que muito do voto né, chegou ali a hora, quem que o vizinho tá votando? Esse? Tá bom, votei. Decido na hora. Infelizmente, não, Lucas. Infelizmente, o tal do analfabetismo eleitoral, né, político. Infelizmente, tem muito disso. E nesse texto aqui a gente tem o país das encrencas, né? A gente tem uma classe alta que usa os recursos do Tesouro Nacional em seu próprio benefício, e a gente tem as pessoas humilhadas e pobres que continuam cada vez mais humilhadas e pobres, um cenário bem real, né? Que a gente viveu há um século atrás e um pouco mais. Eu queria comentar que a gente então fez uma seleção de 2 capítulos, né? O primeiro é a nobreza de Brusundanga, né? A gente fala desses doutores, né? Quem estuda medicina, direito, engenharia, só para ser chamado de doutor. E o segundo a gente trata dos heróis. Aí eu quero abrir um parênteses que eu gostaria do seu... Eu, como sempre gostei de história, né? É algo que sempre me encantou. E eu identifiquei com uma primeira crítica que ele fala ali de uma heroína, né? Que é a Anita Garibaldi, né? Por causa do Garibaldi, que veio na Revolução Farroupilha e tudo mais, naquela tentativa de desmembramento. Pergunto... Na sua opinião, Denilson, você acha que o Brasil estaria melhor hoje se tivesse havido esse desmembramento do sul do resto do Brasil? Como que você vê essa circunstância? Largou a batata aqui. Resolve essa. Olha, fazendo então um caminho inverso, né? 2021, o que a gente tem hoje é uma impossibilidade de fazer ou de ter essa separação dos estados do Sul, né? Até porque tem aí um movimento que, hora e outra, é levantada a bandeira do Sul é o meu país, mas como a própria Constituição nos garante, nós somos uma federação indissolúvel, né? Então, de fato, isso é algo que se descarta pelo texto constitucional. Mas isso que a Day levanta lá da questão da Anita... a tentativa, então, de desmembramento é da Revolução Farroupilha. Ela vai de 1835 a 1845. A Anita Garibaldi e o Giuseppe Garibaldi, a forma com que a história trata os dois é que são, na verdade, 2 mercenários, né? Porque, curiosamente, eles lutariam 35 anos depois no processo da unificação da Itália. Então, assim, a lógica eles lutam por uma causa, não. É aquela história de onde pagar bem eu tô indo. Tanto que eu insisto, o Giuseppe Garibaldi é conhecido como o herói dos 2 mundos, por ter lutado no Novo Mundo, que a gente chama de América, né, aqui o nosso Brasil, e 35 anos depois ele tá lutando nas linhas de frente no processo de unificação da Itália. Então você vê que é uma cronologia muito próxima. Essa divisão com relação ao sul do Brasil, eu acredito que no contexto da Revolução Farroupilha, ela de fato não se concretizou, porque os interesses dos grandes latifundiários, dos grandes donos de produção de gado, ou seja, os donos da produção do charque, né, que era a principal riqueza local, esses caras tiveram o grande desejo atendido. Que desejo era esse? A melhora do preço do charque. Era para que o Império bloqueasse a entrada do charque vindo do Uruguai e da Argentina, para, em contraponto, dar uma supervalorização a esse charque rio-grandense. Então, se eu falo isso no Rio Grande do Sul, é bem provável que eu tenha um problema mais pontual. Mas me parece que a Farroupilha, então, ela é um movimento muito mais econômico do que propriamente político. Olha que a gente político. tem ouvinte lá, hein? Muito mais. Eu sou Você é gaúcho? Eu sou acadêmico do Rio Grande do Sul.
Eu fiz uma estrada em Passo Fundo, Aham. tenho bons amigos por lá. Viu, mas você Mas- nasceu mesmo em que cidade? Eu nasci aqui em Camporê, bem pertinho tá. aqui, Santa Catarina. Aham. E só pra fazer um disclose aí, o shark não é o tubarão em inglês. Que claro, né? Não é o Shark é a baby. carne salgada, né? Que na época eu usava o sal pra conservar a carne. Isso. A gente falou ali da Primeira República e tal, e começou com a proclamação, né? A gente pode chamar de proclamação, dá pra dar outro nome. vai Anúncio. bem, ainda bem. Tomada de poder, anúncio. Sim, porque o que tem que muita gente levanta, né, que foi esse tipo de quase tem gente que fala que foi golpe e tal, né, e deram um nome bonito de proclamação também, né, pra proclamação da República. Lucas, acho bem legal essa tua deixa, porque veja bem, a República de 89, essa que implantou no Brasil lá em novembro de 1889... Implantou, essa é a palavra. A República, então, implantada em 89, o bacana é lembrar que ela é uma república implantada pelos militares, né? Tanto que o primeiro presidente dessa república é o Marechal Deodoro da Fonseca. E o segundo também era militar. Era o Floriano Peixoto. Por que razão, Deodoro? Há todo um descontentamento dele com o resultado da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, então, é um movimento ainda no Império, né, da década de 1870, e nesse pós-Guerra do Paraguai há uma desilusão por parte dos militares. O imperador, no caso nosso Dom Pedro, havia feito algumas promessas fora da proposta, fora do alcance, fora da curva, e essas promessas não são cumpridas. Então esses militares voltam da guerra num descontentamento assim, ó, infinito, e aí eles partem, inclusive o Partido Republicano Paulista, o PRP, o PRP nasce aí dentro do Exército, o PRP nasce dentro das Forças Armadas, Daí assim, junto com os cafeicultores. pra né? ficar tudo bem, eu vou te dar um cargo super top, que é ser presidente desse país. Então, daí vocês ficam bem, se acalmam. E são os famosos acordos, né? Tanto que olha que curioso, a República nasce na mão dos militares, né, os dois primeiros, e depois a gente teria toda aquela extensa República do Café com Leite, que é a República Velha, lá na mão dos barões do café, né? Que vão ficar no poder até o Vargas, até 1930. Que era do... Café com leite era porque o café e o leite eram São Paulo e Minas. São Paulo e Minas, né? As duas alternância. potências, apesar de as pessoas falarem que era meio que tinha as oligarquias meio espalhadas pelo Brasil todo, não era só São Paulo e Minas, mas acho que eram essas duas as mais poderosas. Quem de fato dava as cartas, né? Quem decidia o rumo político do Brasil, ou seria o PRP, o Partido Republicano Paulista, ou o PRM, Partido Republicano Mineiro. Então seria de fato os dois partidos com maior status políticos no Brasil para decidir aí os rumos da política nacional. Então vamos longe, né? Os grandes partidos, eles sempre estão em sintonia. Muito bom. Eu tô aqui ansiosa, que o cachorro tá de um lado pro outro. Deixa Ele tá um pouco ansioso com o nosso visitante. Ele só tem as unhas compridas. Fica quieto, participa também aqui. Fica bem quietinho. Pegou no colo. É bem interessante que os fatos políticos estão costurados na biografia do Lima Barreto. Eu sempre gosto de trazer aqui, a gente já trouxe brevemente uma discussão, antes de ter esse formato em vídeo, num conto dele chamado O Pecado, onde ele discutiu bastante o racismo, né? Porque ele cria um São Pedro que vai definir se a pessoa entra no céu ou não. É um conto super curto, de 2 páginas, Dani. Sim. E daí, quando descobre que é um negro, não, esse aqui tem que ir pro purgatório, né? Então a gente tem esse sofrimento, é disso que eu quero que você fale, pegando esse gancho, né? Esse sofrimento de quem é pobre, né, que continua à margem e fica cada vez mais difícil subir. Na tua avaliação, no Brasil, o que a gente tem hoje, né, considerando que o ano que vem a gente faz o bicentenário da independência, né, então a semana que vem a gente tem a independência por 199 anos, daí já chega aí o bicentenário. A gente tem na história esse arrastar-se, né, das minorias ter essa dificuldade de submergir. Hoje a gente tem alguns caminhos, eu enxergo isso, onde as pessoas... Não é porque nasce pobre que vai morrer pobre, ela tem condição de subir, né? Tem oportunidades, alguns programas oportunizam, mas assim, na tua visão, como é que você avalia, assim, essa linha, sabe, das pessoas mais oprimidas, realmente, das ditas marginalizadas, que eu não gosto desse termo, eu gosto mais dos invisíveis mesmo, porque muitas vezes você tá cruzando com alguém que tá varrendo a rua, né, um gari, e você não dá bom dia. Por quê?
A maioria das pessoas não fazem isso, não enxergam uma pessoa ali trabalhando, né? Tipo, ou elas estão tão acostumadas a não receber bom dia que eu nem te olho na cara, eu sempre passo olhando pra cumprimentar e, tipo, elas já passam com o olhar baixo, né? Então, como que você avalia ao longo de todo esse tempo, as oportunidades que a gente teve de virar essa mesa, né? Enfim, me permita um parêntese de segundos. Essa semana foi quando? Terça? Teve uma situação bem engraçada na escola mesmo, que a senhora que limpa lá o corredor, mas enfim, isso é meu, de passar e dar bom dia, porque eu acho que me ajuda também e deixa o meu dia melhor. E ela me respondeu um bom dia, assim, da condição dela, né, com tanto de vergonha, assim, mais tímida, né, mais retraída, e ela comentou comigo que dentro do espaço escolar, tu veja bem, dentro de uma escola onde subentende que é um espaço de formação, de educação, o comentário que ela fez foi da ausência de pessoas desejando para ela um bom dia. Olha e aquilo ficou assim, tipo, falei, cara, mas é uma coisa... marcou. Mas é uma coisa tão normal você passar por alguém, independente de ser ela, que é a senhora da limpeza, ou sei lá, o vice-diretor da escola. Cara, o bom dia é o mesmo, entendeu? Porque é o desejo de fato que a pessoa vá bem e que o teu dia também seja leve, né? E essa ideia do ser leve, então, daí o que eu quero te falar? É sim, cara, historicamente, eu entendo que desde a Lei Áurea, qual que é o problema? Eu vejo um problema histórico nisso. Teve então a abolição da escravatura, mas não teve na República nenhum programa para inserir esse ex-escravo dentro de um tecido social. Ou seja, a Lei Áurea resolveu, tá aqui, a escravatura está abolida, no papel, bem escrito. Inclusive em Petrópolis tem lá o documento que a Isabel assina, a caneta dela, enfim. Mas quando a Lei Áurea ela é imposta, então, em maio de 1888... Foi também imposta, né? Mas tem todo um cenário de uma pressão inglesa, tem todo um cenário externo que faz com que a Isabel ceda a essa pressão, né? E aí a gente tem, portanto, essa marginalidade que na minha concepção aí tem bem mais de um século, né? São 130 anos de uma tentativa, assim, ó, desesperada de uma classe invisível, você mandou muito bem, de uma classe invisível que tenta, de alguma forma, um lugar ao sol. Temos na atual, nos últimos anos, eu sou mais otimista aí, foi 2002 a Lei de Cotas, que inclusive está para ser revista agora em 2022, né? São 2 décadas. Eu acho que esse é um dos cenários que tem apontado, tem mostrado possibilidades de criar uma diminuição nesse abismo. Se é o cenário ideal, se é o modelo ideal, cara, eu sou feliz ao ver as condições, as possibilidades que hoje a gente tem, por exemplo, de um negro, de um sujeito com baixa condição social, a ascender aí numa universidade pública. Você assiste hoje, de fato, uma tentativa, mesmo que com armas ainda desiguais, mas há uma tentativa de equilibrar esse sistema. Eu penso que o Brasil tem uma dívida histórica que não é pequena com esses invisíveis, com esses marginalizados. Me parece que a academia, me parece que a universidade é um bom caminho para diminuir essa dívida, para diminuir esse distanciamento. Sim, muito interessante, né? É legal que a gente consegue costurar muita coisa com os dias atuais, e como você falou, né? A história é cíclica, ela não é... Ela continua se repetindo, né? E daí hoje a gente às vezes fica muito indignado com as coisas que acontecem, né? Com essa divisão de opiniões que tá tão forte, né? Assim, o preto contra o branco, a esquerda contra a direita. E eu acho que eu vejo hoje algo muito forte, assim, que eu não tinha vivido ainda... Quando criança, adolescente. Quando criança, eu vejo que hoje tá muito forte, mas eu também... as pessoas falam, isso já aconteceu em tal governo e tal, mas o que você acha dessa polarização que tem hoje? Ela já ocorreu antes ou ela tá muito mais forte do que antes? Um bom termo, Lucas, um bom termo. A polarização acho que é um termo bem adequado para o momento, né? A gente vive, de fato, pisando em cascas de ovos. A impressão que dá é que se você se posicionar, você vai ser taxado de alguma coisa, né? Independente de que posição você tome, você vai ser taxado pelo lado oposto. Vale lembrar aí de 50 anos
que essa polarização ela esteve em vigência no Brasil durante a instalação do ato institucional número 2, quando foi criado no Brasil o bipartidarismo, de um lado colocado a Arena, né, o projeto do regime militar, então, Aliança Nacional Renovadora, à direita, e para o lado de cá fazendo uma oposição, fazendo de fato algum tipo de resistência ao regime, que era o MDB. Então essa polarização de fato ela existiu no Brasil aí da década de 60 e 70 do século passado, mas essa polarização hoje nos parece assim um tanto quanto assustadora, né? Porque hoje, de novo, ela ultrapassa uma polarização tão somente política. Hoje a gente fala de uma polarização também da questão de gênero, a gente fala de uma polarização da questão racial, a gente fala de uma polarização socioeconômica, né, das questões regionais que o Brasil carrega. É um país de dimensões continentais. E hoje, de fato, tem preocupado, porque há uma necessidade de se mostrar diferente do outro, há uma necessidade de se mostrar em repressão ao outro que às vezes extrapola o bom senso. Qual que é o seu discurso de direitos humanos na escola, assim? Como é que você, como pessoa e professor, trabalha para ajudar a abrir a mente dessa galera? E já que você convive, você tem muitos alunos que você convive todas as semanas, né? Nas salas de aula, enfim, nos diversos níveis de ensino que seleciona. Que mensagem, assim, de humanismo nesse sentido você gosta de passar? Olha, Day, é bem bacana falar que quando se fala em direitos humanos é uma preocupação da ONU, né? Quando ela estabeleceu lá em 1948, então a Carta da Declaração dos Direitos Humanos. Ele tem todas as datas de cor, é óbvio, né? Mas é bacana isso lembrar assim, ó, que a ONU já mostrou essa preocupação para dizer, gente, vem cá, os direitos humanos existem, eles estão postos. O contexto é legal porque era um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, então um contexto de massacre do que foi o nazismo, do que foram os campos de concentração. E aí é uma preocupação da ONU então levantar essa bandeira para dizer, olha, se liga que a partir daqui nós vamos ter um tanto quanto de zelo para discutir essas questões vinculadas a direitos humanos. Eu penso que dentro do ambiente escolar, a escola de um modo geral, e aí não preciso falar de logo de escola, mas a escola de um modo geral, eu acho que ela trabalha assim, de forma adequada essas questões de buscar essa discussão dentro do que eu vou chamar agora de uma igualdade, né? Claro que numa escola, às vezes, de nível privado, essa igualdade ela fica dentro de uma igualdade, aí nós estamos falando socioeconômica, mas tirando desse nicho, eu acho que a escola, mesmo a privada, tá? Ela trabalha, assim, esse cuidado em respeito à diversidade. Uhum. A gente vive num ambiente que, de novo, é um ambiente pré-universitário também, e eu vejo que essa discussão feita pela escola, esse cuidado, esse olhar que a escola tem dentro do que a gente chama hoje de diversidade, eu acho que a escola tem sim atuado, mas de novo, a escola, o saber científico sozinho, me parece que ainda não é suficiente. Se espera um pouco mais, a gente sempre espera, né? Um pouco mais de algumas forças estatais, seja ela do município, do estado, da União. Dentro disso que você está falando, eu queria completar dizendo o seguinte, voltando para o nosso autor, era alguém que sofreu muito preconceito, ele era mulato, né? O pai e a mãe do Lima Barreto eram mulatos, ele perdeu a mãe aos 6 anos, teve muita dificuldade financeira, teve que trabalhar muito cedo para sobreviver e foi funcionário da Secretaria de Guerra, né, no Brasil. E ele foi um cara que nas falas ele dizia assim, eu quero provar que eu sou inteligente, sabe? Porque a inteligência é que vai me dar esse passaporte para essa sociedade, né? E o texto que ele fez foi esse texto sem essa necessidade de criar historinhas, de agradar um ou outro, mas foi um texto denunciante, né? Ele usou a literatura como ele era um militante da literatura, usou como se fosse uma arma mesmo de defesa. E essa coisa de provar a inteligência, de mostrar que ele conseguia se posicionar diante de um acontecimento, de um fato, e ao mesmo tempo dar voz àqueles que não tinham esse instrumento da imprensa, por exemplo, na mão, que como ele trabalhou também com a imprensa, ele, né, usou esse caminho, essa veia para levar toda essa circunstância. Mas foi um cara que também sofreu depressão, alcoolismo, foi internado em manicômio e morreu aos 41, né? Ele morreu muito cedo, né? Muito jovem. Até
toda vez que eu jogo no Google pra pesquisar Lima Barreto, vem uma foto dele, assim, e que me lembra o Cazuza, não sei porquê. De cara, assim, eu bato o olho rápido, opa, Cazuza, não, é o Lima Barreto, né, que é um momento que ele já tá bem mais magro, assim, né, dessas debilidades que ele tinha, mas que a gente consiga, né, nessa discussão que a gente trouxe aqui, abrir esses olhos também para que essa pessoa que de repente tá aí como invisível, que a gente, em cada pequena ação diária, consiga dar, né, essa brecha para que essa pessoa também ocupe o seu espaço, né? Porque eu acho que cabe a cada um de nós, e a literatura tá aí mostrando e provando por séculos e séculos, né, que é necessário, né? E a história ao mesmo tempo vem com esse caminhar, a literatura se inspira na história todo o tempo. Então, o que eu quero dizer é que esse cara, ele sofreu pra caramba, mas ele fez grandes textos e hoje a gente traz aqui esse debate. E até quando ele nasceu foi o ano que o Machado de Assis... Aliás, quando ele publicou um dos primeiros romances dele, que a gente tem recordações do escrivão Isaías Caminha, foi o ano que o Machado de Assis morreu. Então, foi em 1908 a publicação desse primeiro romance. E as pessoas falaram, opa, o Machado, ele renovou a literatura. E o Lima Barreto vai continuar isso, né? Então, a gente tem que realmente trazer à luz tudo isso, e a gente gostou muito de ter você aqui para elucidar alguns fatos, né, Lucas? Eu achei ótimo. Abrilhantar o nosso podcast com a sua presença, seu conhecimento. Eu costumo dar balão aqui bastante, então é bom ter alguém, ter esse balanço, né? Você tem algum filme para indicar que pegue, assim, que mostre bem o que é essa história do Brasil, que você costuma já trabalhar com os alunos? O Lucas, que trabalha com filme bastante, talvez um curta. Da Primeira República? Você lembra de algum? Não precisa ser da República, sabe? Que retrate a história. Eu me lembro que eu estudei e depois também trabalhei com os alunos dentro de literatura, O Que É Isso, Companheiro, mas aí é jamais, né? Do Fernando Gabeira, né? Baseado num romance do Gabeira, e daí a gente tem esse filme também, que mostra o período militar, né? Ali, a ditadura em si. Mas a gente tem muita coisa para pensar antes. Me veio à mente comentado Que É Isso, Companheiro, porque de fato é um filme que mostra ali, né, dentro de um contexto político, um ato de resistência de um grupo de jovens que de alguma forma acreditavam que aquela resistência se fazia necessário, se fazia justa diante de um Brasil tão sanguinário, que aí a década de 60, o filme passa ali 68, 69, que é a instalação do AI-5, né? Então a lógica me parece uma boa dica para observar. Do filme, o que me chama muita atenção é justamente a resistência de militantes, né? Seja ela qual for a causa, naquela era uma questão política, mas essa juventude, que na década de 60, 70, é muito legal lembrar que nos Estados Unidos o movimento hippie, na França o movimento sufragista das mulheres, tem a Primavera de Praga na Tchecoslováquia. É como se o mundo tivesse criado ali nos anos 68, 69, o grupo do Atos da Bagunça, porque de fato pega fogo no mundo. 68 a gente fala que é o ano que não acabou, né? Parece que é o ano que hora e outra revive o que foi o tal maio de 68. É um período épico. Boa, uma boa deixa. Boa analogia. E sabe que também é muito épico? O que é muito épico? Os nossos apoiadores do Leitura de Ouvido, olha. É porque sempre faço a transição. Que a gente consegue ir adiante. Eu fico esperando fazer a transição perfeita. A gente tem nossos apoiadores aqui no Leitura de Ouvido, que se você quiser ser um dos nossos apoiadores no nosso financiamento coletivo, entra lá em apoia.se/leitura de ouvido, que você pode nos apoiar aí mensalmente e nos ajudar a melhorar cada vez mais esse podcast e fazer-nos crescer. E os nossos apoiadores são eles. Um abraço para Anderson Luiz Fernandes, Bibiana Dana, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Denis Roberto da Silva Petuco, Kênia Garcia Bento Torquato, Letícia Lemos Grit, Lilian Rinert, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi, Sérgio Rico da Luz, Silvia Schmidt e Zenilda Ribeiro. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Obrigado você, Denilson, por aceitar nosso convite. Maneiro. Por jogar as suas estrelas ninjas da história. E a gente te vê na próxima leitura.